Tem alguém que está com a TV? Professora. Oi, Paty, boa Boa noite. noite. Desculpa atraso, professora. Não, a gente está aqui esperando um pouquinho, estávamos conversando sobre a Gabi, sobre o apoio que vocês poderão dar a ela, né, depois do dia de hoje, né, que está difícil para nossa Gabi. Sim, é verdade. Então não está atrasada não, fica tranquila. Só vou pedir para ter alguém com a TV muito alta aí, se puder ou desligar ou diminuir, eu agradeço. Eu estou ouvindo tudo que a repórter está falando, gente. Eu também. Foi eu, agora já fechei. Eu sabia que era você, Márcia. Eu ia falar, é Márcia. Ai, gente, olha só. Então, deixa eu explicar para vocês. Nossa avaliação, quando terminar a aula de hoje, né? Terminando a aula, eu vou postar tudo, postar aula, postar material, postar avaliação. Pelo calendário, vamos aqui, só para a gente se organizar. Pelo calendário, de uma semana, a partir de hoje, seria 16, mas eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou colocar para vocês me entregarem a prova até 18 de julho. Vou dar 2 dias a mais. Por quê? Porque o dia de hoje já rompeu, né? Contar uma semana a partir de hoje à noite é difícil. Então, eu vou deixar vocês enviarem essa prova até 18 de julho, ou seja, o prazo seria 16 e eu vou colocar mais 2 dias para frente. Então, como vai ficar tarde, com certeza vocês não vão ficar esperando, né, porque ficam cansados, terminando a aula, eu consigo mandar pelo menos o vídeo da aula de hoje. Aí depois, eu vou ficar aqui trabalhando no AVA, e vou inserir a avaliação. No AVA, ela vai ser inserida em Word e lá no tutorial dos trabalhos, ela vai ser inserida em PDF. Prazo para entrega da minha avaliação, 18 de julho. Vou fazer uma revisão com vocês, a gente vai retomar alguns pontos aqui muito importantes e vai ser muito tranquilo fazer essa prova, vocês vão ver. Por mais que eu goste de colocar vocês numa reflexão na hora da prova, eu também gosto de ver de que conceitos vocês se apropriaram, né? Então, vou fazer essa revisão, que já vai ajudar bastante, já vai dar um direcionamento. Então, deixa eu só abrir aqui, nosso combinado. Para a prova, ficou combinado. Inclusive, eu abri um fórum com uma explicação sobre isso, que nós trabalharemos aula remota 11, né? Que foi a adaptação à creche. Aula remota 14, que é a organização e funcionamento da creche. E a última aula, que é a aula remota 15, que nós conversamos sobre planejamento na educação infantil. Então, o que eu expliquei para quem não estava presente na aula, eu vou repetir hoje. Ao invés de ficar trazendo todos os capítulos da Gilda Riso, eu decidi cobrar o capítulo da adaptação à creche, que está lá na pasta da aula remota 11, e o capítulo da organização e funcionamento da creche, que está lá na aula remota 14. Minhas pastas são nomeadas assim, né? Então, não tem erro. E a aula remota 15. Então, quando vocês forem abrir a pasta, a aula remota 11 e 14 tem um capítulo lá do livro da Gilda. Mas vocês não vão perder muito tempo com o capítulo inteiro. A partir da revisão de hoje, vocês já vão saber aonde é que tem que ir no capítulo, porque já vai ter um direcionamento aqui, tá? Então, assim, é só vocês prestarem atenção. Tem perguntas na avaliação que talvez vocês nem queiram consultar material, mas por uma questão de segurança, vocês farão, entenderam? Uma outra coisa. Então,
Da matéria de Gilda Riso, só 2 capítulos, que é adaptação à creche e organização e funcionamento. Porque eu concluí com vocês também que o capítulo dela de rotina de saúde, como a gente já vai fazer trabalho, né? Não tem por que ficar cobrando mais uma coisa. Acho que nem sempre quantidade é sinônimo de qualidade. Vocês sabem que eu não penso de outra forma, né? Então fica combinado. Aula remota 11, 14 e 15, matéria da prova. Quando terminar a nossa aula, antes de meia-noite, que a minha internet vai ajudar, graças de Deus, eu vou postar tudo. Aula de hoje, prova, tudo. Que dia vocês me devolverão essa avaliação? Até 18 de julho. Coloquei 2 dias a mais, tá? E outra coisa, chegou lá, não conseguiu inserir, teve problema, não deixa para me avisar depois, né, que passar o período, não. Me avisa antes para a gente ver o que é possível fazer. Que eu acho que vocês não vão ter problema, não, porque vocês já tiveram a primeira experiência, né? Então, professora, a senhora quer que faça no próprio arquivo? Claro, gente, se vocês fizerem organizadinho, melhor. Mas se o último caso não deu para fazer, tira a foto, bota lá, pelo menos vocês estão provando que fizeram e vai estar lá, tá? Acho que é isso, para a gente começar a revisão. Alguém quer fazer alguma pergunta? Outra coisa. Semana que vem, dia 16, se eu não estou enganada, eu combinei com vocês que vocês começariam a apresentar os trabalhos a partir do dia 23. Botei até no fórum isso, acho que ficou 23 e 30. Semana que vem, dia 16, eu já vou começar a retomar alguns pontos dos conteúdos. Até porque vocês sabem que vocês terão um período aí para que os alunos que não fizeram a P1 possam fazer, né? Ou desejem melhorar a nota. No meu caso, eu acho que pouquíssimos. Que a maioria nessa turma foi muito bem na minha avaliação. Então, é só para que a gente entenda que na próxima aula terá aula, né? E eu vou estar retomando conteúdos da P1, tirando dúvidas, enfim, é por aí. Dias 23 e 30 de julho terá aula também, mas será uma aula mais dinâmica, porque a gente vai começar a fazer a apresentação dos trabalhos, tá? Lembrando que os grupos que desejarem apresentar no dia 23, me enviem antes. É só me mandar um zap e falar, professora, meu grupo já quer apresentar dia 23, então a gente vai mandar para a senhora aqui ou vídeo ou planejamento para a senhora já botar no seu computador, porque aí no dia da apresentação não tem dor de cabeça em relação a isso, tá? Alguma pergunta sobre data, gente? Algum questionamento? Estou seguindo então, tá? Vou começar a revisão e vou explicar para vocês como é que está sendo organizada a nossa revisão e também a nossa avaliação. A minha ideia aqui também, como são 3 pontos para a gente revisar, pode deixar que depois eu vou inserir os slides lá, tá? Mas como são 3 pontos, eu vou começar a falar da primeira parte, depois eu posso ouvir vocês, e aí a gente vai seguindo, tá? Vamos que vamos. Então, essa revisão, gente, ela vai contemplar os seguintes conteúdos. Períodos de adaptação à creche, alguém ativou o som. Alguém quer perguntar alguma coisa ou é porque esqueceu? Muito obrigada. Então, a primeira parte da revisão é sobre o período de adaptação à creche, que está na aula remota 11 da trilha, que se refere ao capítulo 6 do livro da Gilda, ok? A segunda parte da revisão vai ser sobre organização e funcionamento da creche, que está na pasta 14 da aula remota 14, e é o capítulo 7 da Gilda.
E a terceira parte é o que a gente trabalhou por último, que a gente conversou um pouco sobre planejamento, sobre a importância do planejamento, né, na creche. Inclusive, o que vocês estão fazendo do trabalho também, seja o trabalho apresentado por PowerPoint ou o vídeo propriamente dito, também está todo relacionado a planejamento. Então, vou seguir aqui e vocês podem me perguntar o que vocês quiserem. Sobre o período de adaptação à creche. Para começar, gente, muita atenção aqui. O tempo de experiência é muito importante para a criança e para a mãe. É o que a gente vê lá no capítulo de adaptação à creche. E aí, vocês sabem que algumas vezes nos meus slides eu faço um recorte e cole quando eu gosto do parágrafo exatamente do jeito que ele está no texto. E esse parágrafo aqui é o parágrafo inicial desse capítulo de adaptação à creche. Eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Nem sempre o ingresso na creche acontece tranquilamente. O mais comum é que seja necessário dar um tempo de experiência à criança e à mãe para que ela passe a frequentar sem embaraços, choros e choramingas, um novo ambiente. A esse período chama-se adaptação. Então, o que eu acabei de ler aqui é o conceito de adaptação. O que é adaptação? Né? E aí vocês já sabem explicar com as palavras de vocês, creio eu, né? É o período, né, no qual se faz necessário, a criança e a mãe. Aí vocês podem explicar com as palavras de vocês o que de fato é, né? Então, quando eu leio para vocês que é mais comum dar tempo de experiência à criança e à mãe para que ela passe a frequentar sem embaraços, choros e choramingas, eu estou dizendo que é o período necessário para que essa criança adquira segurança, né, autonomia, para que ela se sinta segura, né, após esse período de... Como é que eu posso dizer de uma forma bem simples? Para que essa criança tenha segurança suficiente para que passe também para essa mãe, né? Que a gente já vai falar da mãe também nesse processo. Bom, eu estou seguro, eu posso ir para a creche. Ela não vai falar isso porque ela é muito novinha. Mas, ao mesmo tempo, o educador que está ali, a mãe, vai perceber que ela já não está mais naquele chororô todo. Então, é um período necessário para que a criança adquira segurança suficiente para frequentar a creche. Rodei, resumir da melhor maneira. E é o que já está aqui muito esclarecido também. Então, assim, a esse período a gente chama de adaptação, em que todo o cuidado da equipe da direção e dos educadores que são diretamente responsáveis pela criança se faz necessário. Ficar bem na creche sem sofrimento e sem chorar envolve muitos fatores e o sentimento de pelo menos 2 pessoas mais diretamente envolvidas, a mãe e o filho. E aí a gente entra naquele discurso e naquela fala, quando vocês tiverem a creche de vocês, que a mãe for procurar, cheia de medo, cheia de insegurança, tem que olhar para a mãe, passa a mão, fala assim para ela: mãe, fala aqui, você está preparada para esse momento? Porque a mãe precisa estar preparada. Porque a partir do momento que ela vai levar seu filho e seu filho olha para ela e vê que ela não está pronta, a coisa desanda, né? Enfim, a gente vai continuar falando da mãe também. Então, ficar bem na creche significa que a criança ficará segura emocionalmente, mesmo sabendo que ela está separada da sua mãe. A segurança necessária para que a criança se afaste de sua mãe sem medo de perdê-la. E aí eu trouxe esse trecho aqui, que eu considero assim, muito importante,
Olha o som, meus amores. Desde o nascimento biológico, meus amores, alguém está com o som ativado. Obrigada. Desde o nascimento biológico, o ser humano vivencia muitas fases e somente assim ele atinge um nível de autonomia. De acordo com o riso, o desabrochar, usando a linguagem técnica, é fruto da relação do bebê com sua mãe durante os primeiros meses de vida. Basicamente, os primeiros 36 meses, né, que são os 3 primeiros anos, e em especial os primeiros 24 meses. Quando a mãe consegue oferecer disponível afetivamente ao seu bebê, chegando a equilibrar num saudável meio termo, proteção carinhosa e estimulação de base afetiva para o desenvolvimento da autonomia, o bebê torna-se uma criança segura, capaz de ficar afastada de sua mãe. Então, olha só, a gente lê aqui que o vínculo que inicialmente nesses 2, 3 primeiros anos de afetividade que se estabelece entre mãe e filho é essencial. Mas, gente, isso aqui também não quer dizer, e a gente tem que tomar cuidado com isso, que você fala assim, eu amo meu filho, eu quero meu filho seguro. E querer o filho seguro também é dar espaço para que esse filho esteja com outras pessoas, desenvolva outras coisas, sem que você, mãe, seja a única. Claro que na maternidade você é a única e vai ser sempre. Isso não se compara. O que eu estou querendo dizer é que às vezes a mãe diz assim, quero meu filho seguro, quero que ele vá para a creche, mas meio que sufoca a tal ponto da criança não querer outra coisa em hipótese nenhuma, a não ser a presença da mãe. E isso não é simples. Ó, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Adriana, Oi, Polly. é como se você não quisesse que ele cortasse esse vínculo, né? Tem essa dependência, porque eu já vi muitas mães assim. Ela fala assim, porque na creche bate, porque na creche isso, na creche aquilo. Então, assim, generaliza que todas as creches são assim. Aí nisso já diz que a criança não pode ir para a rua, ir para o mundo, porque nós criamos nossos filhos para o mundo, tem que ensinar eles a andar, né, a caminhar para poder ir sozinho. E muitas mães não fazem isso. Tanto que não tira a dependência do peito, mamadeira, fralda, tudo que torna dependente, essas mães não tiram. Exatamente, é bem por aí. Eu vou dar um exemplo para vocês. Logo quando começou essa pandemia, que como foi difícil para vocês, foi para mim também, porque meu filho também só tem 3 anos, ele estava com um comportamento bem agitado, mas assim, diferente do comum, porque ele já estava começando uma rotina, né, no ano letivo, enfim. Aí eu conversando com uma amiga que estuda psicanálise, né, e ela também tem todo um estudo voltado para crianças e tal, ela falou assim para mim, Adriana, numa conversa informal, não foi num tratamento terapêutico, não, né? Ela falou assim, Adriana, toma cuidado para você não sufocar, porque seu filho está acostumado a te ver tal dia, tal hora, e ele sabe que, de alguma maneira, você está ali trabalhando e que ele tem seus momentos, mesmo que ele tenha que ter, né? Obedecer quem está com ele, ou sua mãe, mas toma cuidado para você não fazer disso um sufoco para ele, porque para ele também é novo. E essa fala foi muito interessante na época que ela fez, na época que ela se posicionou dessa forma, que eu comecei a refletir sobre isso também. Eu falei, realmente, né? Porque assim, de um lado eu tô amando, porque aonde é que eu ia ficar com meu filho 24 horas? Com a rotina de trabalho que eu tenho. Isso não ia acontecer, tanto que eu sentia muita saudade. Mas, desde sempre, eu fui ensinando a caminhar. Quando eu botei na creche com 2 anos, me doeu inicialmente, porque
veio o confronto da profissional com a mãe e uma questionando a outra. Peraí, você já vai botar na creche? E não adianta ser professora não, tá, gente? Porque assim, uma coisa, e as mais experientes sabem disso, é você ser professor, se empoderar do assunto e trazer para a turma. Outra coisa muito diferente, claro que eu tento aplicar 100% do que eu passo para vocês, mas vocês acham que a minha realidade de mãe é sempre caminhando junto com a realidade de professora que está ensinando esse conteúdo? Claro que não, porque com o nosso filho nem sempre é como a gente partilha, então a gente vai aprendendo também. Então, voltando à sua pergunta, Poliana, é isso mesmo. É isso mesmo. E mais na frente nós vamos ver algumas implicações disso. Porque você fala assim, ah, não, meu filho é meu. Claro, gente. No instinto materno, né, você tá ali, você é teu filho e não vem para cima não, porque você vai fazer o que for possível por ele. Só que esse filho, essa filha, esses filhos, eles precisam, como a Poliana falou, caminhar. E se a mãe, nesse processo, precisa da creche, mas chega na porta da creche e começa. Ai, meu Deus. Meu Deus, que criança é essa que vai ter segurança se a própria mãe está chorando, gente? Mas nunca. Aí a situação se torna ainda pior, né? Então, a gente vai ler sobre isso, mesmo que doa, você sabe que precisa, você vai olhar para a criança e vai dizer, meu filho, vai com a tia, porque e fala coisas boas. Tá tudo bem, a mamãe vai trabalhar, a mamãe volta para te buscar, e é um período que você precisa, você vai ver seus amiguinhos, porque se a mãe não joga, não empodera a criança nesse momento, ele meio que absorve a insegurança da mãe. E aquilo que era para durar de choro 2 semanas, gente, 3 semanas, isso se torna assim exaustivo, entendeu? Tanto que vocês podem observar, a criança chora, mas você começa a observar o choro da criança. Quando a criança não está pronta, quando ela está se sentindo muito insegura, ela chora por horas. Não para de chorar. Ela vai se distrair 2 minutos e começa a chorar de novo. Agora, quando a criança já está pronta e testa a mãe, ela vai fazer assim, ela chora na frente da mãe, quando o portão, ou quando fecha ali o portão, a mãe pode vigiar. Quando ela já está vendo os amiguinhos, ela já esqueceu, já está se distraindo. Então, assim, é um período, gente, que eu estou querendo dizer com a fala da Gilda Riso aqui, árduo, tanto para a mãe quanto para o filho. E o que a teoria vem nos mostrar aqui é que esses 3 primeiros anos, né, são importantíssimos no que se refere a esse vínculo, a como que essa mãe vai estreitar esses laços de afetividade com seu filho. E ser afetuoso, dar o amor, não quer dizer que não vai, de vez em quando, dar um choquezinho de realidade, mostrar a verdade, mostrar que ele pode ficar na creche, entendeu? Não é que você vai carregar, né, embaixo das asas a vida inteira, que a vontade que dá é essa, mas não pode, porque a criança, como vocês mesmos falaram, tem que caminhar, né? Então, olha aqui, quando a gente, só para voltar aqui nesse trecho, quando a mãe consegue oferecer-se disponível afetivamente ao seu bebê, e eu não estou querendo dizer que essa disponibilidade é em tempo integral, não, é que quando você, naquele momento com o teu filho, você se oferece afetivamente a ele, chegando a equilibrar, né, como diz aqui, num saudável meio termo, o que é a proteção de carinho? Né? E a estimulação de base afetiva para que essa criança para que essa criança desenvolva essa autonomia, aumenta-se a chance, sim, do bebê ser uma criança mais segura, capaz de ficar afastada de sua mãe. Não quer dizer que ele não vai sentir saudade, mas quer dizer que ele vai estar firme ali, que ele vai dizer, não, minha mãe vai vir me buscar. Eu estou aqui porque eu preciso estar, porque é um lugar que eu vou estudar, mas a minha mãe vai voltar, ou meu pai, ou a tia, ou a avó, quem cria. Mas como eu estou falando da maternidade nesse momento, o foco é a mãe, né?
Outra coisa, recomenda-se que no período de adaptação ao berçário, e aí aqui eu estou falando do berçário, a mãe seja convidada a participar dos cuidados de seu filho, enquanto ela observa como outros bebês são tratados pela equipe do berçário. Então, assim, novamente eu vou falar para vocês. É o que se recomenda, né? O interessante é, no que se refere a berçário, a mãe acompanhar esse primeiro momento. Ao final desse período de adaptação, o bebê, ele começa a estranhar, porque a sua maturação, ele já dá condições, ele já permite diferenciar os não conhecidos, que são os estranhos, dos conhecidos. O que eu quero dizer com isso? Quando o bebê é muito novinho na creche, ele vai, a mãe pega, bota no colo da tia, ele ainda não tem essa maturação. Mas quando ele começa ali, 1 ano e meio, 2 anos, ele já começa a entender, não é a minha mãe, é a minha... E aí, como diz aqui no texto, ele já começa a distinguir. Se a relação tiver sido satisfatória afetivamente com a mãe, a criança, ela vai desenvolver uma base suficiente de autoestima e isso vai aumentar a sua segurança e vai contribuir para que ela aceite esse novo contexto e as pessoas. Caso a criança no berçário esteja em déficit nessa adaptação, a presença da mãe deve ser exigida, entendeu, gente? Então, assim, não é errado. Vocês estão vendo que não anda, né? Que não está caminhando. Então, assim, tá na adaptação no berçário, chama a mãe. E vamos ver como é que isso pode ser trabalhado nesse processo. Não se deve, isso aqui, bons entendedores entenderão. Foquem, hein? Foquem. Ficou até um errinho aqui, desculpa, mas na hora que eu fui digitar, abandonar, tira esse A daqui, tá? Abandonar, não é? Não se deve abandonar à força um bebê que apresente pânico e ansiedade na adaptação. Esse tipo de atitude pode impactar na saúde física e mental da criança, prejudicando ainda mais a sua adaptação e o trabalho desenvolvido por todo o berçário. Olha só, gente. A Adriana, eu às vezes deixo meu filho chorando. Preste atenção numa coisa. Uma coisa é a criança estar em estado de pânico e desespero. Então, você deixar que o educador pegue essa criança do colo da mãe, arranque, e a criança entre aos gritos para dentro da creche, não é o recomendado. Para começar, se essa criança já anda, aí vamos pensar num bebezinho que completou 2 anos. Essa criancinha já está ali firme, já está andando. Maravilha. Cheguei com essa criança na porta da escola. Sei que já está chorando. Sei que já vai agarrar na perninha da mãe. Primeiro, eu olho para essa criança e digo, Fih, você vai ficar na escolinha, você vai ficar na creche. Olha que legal, sua tia... Então, a mamãe vai te entregar para a tia. A criança tem que ver que você, mãe, faz esse movimento de... Por quê? Se a criança está chorando, a mãe começa a entrar em desespero. A professora pega essa criança. Não, mãe, me dá aqui. E leva de qualquer jeito. Não é assim. Ah, mas a Adriana não tem que aprender? A criança não tem que ir? Tem que ir, gente. Mas vocês têm que diferenciar. Se é um pânico constante, porque às vezes a criança vai fazer um cenário na porta da escola para ela não entrar na escola. Mas quando ela entra, acabou. Então, essa criança ela já está se adaptando, mas ela está testando a mãe. Se colar, colou. Quem não quer ficar nas asas de sua mãe, num porto seguro? Quem é que não quer? Né? Então, assim, o que não se aconselha é esse movimento. Eu acho que foi nessa turma que eu dei aula. Eu não me lembro se foi a Patrícia. Alguém me perguntou isso, né? Sobre esse arrancar. Então, assim, se a criança está em estado de pânico, não é aconselhável. Porque eu já vi casos de criança que adoeceu por causa disso. Porque não deram importância, acharam que era um chorinho bobo.
E aí tem que ter essa análise. É um choro bobo? Quando ela entra, ela para, ela se distrai? Ou não? Está se tornando um pesadelo. E aí é que vem a postura da mãe, que faz toda a diferença nesse processo. Quando eu terminar de ler o próximo slide, eu vou ouvir vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Olha só. E aí é um recorte e cole do capítulo também. Forçar a criança aos prantos, a ficar, é uma violência covarde e criminosa, diz a Gilda Riso, que pode marcar penosamente o indivíduo para o resto de sua vida. É preciso, no entanto, saber distinguir os vários tipos de choro. Observando todo o comportamento expresso simultaneamente para se permitir aceitar uma criança nessas condições. Há choros que significam pânico e ansiedade, que indicam incapacidade psicológica da criança permanecer afastada da mãe. E choro que expressa chantagem emocional que a criança teria aprendido a fazer para manipular a mãe. E eles fazem. Esse gênero aparece, às vezes, no final da adaptação, quando a criança já adquiriu condições de ficar sozinha. E até deseja isso, mas ela aprendeu em resposta às suas necessidades afetivas da mãe, porque ela sabe que quando ela abrir o berreiro, quando ela começar, a sua mãe vai dar o retorno para ela imediatamente. Então, ela aprendeu a exigir a presença física dela ao lado dessa criança, né? Ou seja, a criança aprendeu a exigir a presença da mãe. Então, é importante perceber até que ponto essa necessidade da criança pela mãe foi ensinada, mesmo que inconscientemente pela mãe, e se reflete uma necessidade, né, da própria mãe de sentir-se amada. Vocês sabem que isso existe. A psicologia até explica. Porque assim, às vezes, a própria mãe está com uma necessidade afetiva aflorada, sabe, ao extremo, e a criança percebe isso. Eu quero dizer com as minhas palavras que, às vezes, quem não está preparado para romper com o período de adaptação da criança é a mãe. E a criança absorve tudo da mãe e desanda esse processo. Então, quando eu digo, né, essa é uma das causas mais frequentes das dificuldades prolongadas de adaptação, quando a gente diz aqui que é importante perceber até que ponto essa necessidade da criança pela mãe foi ensinada, o que é necessitar a mãe, né? Aí é uma questão muito afetiva, muito ali, mãe e filho, sabe? Então, assim, até que ponto a mãe passa para essa criança que a sua presença é necessária? Será que a criança dá um espirro? Já é necessário? Né? Será que, claro, gente, é hora do amor, é hora do amor, é hora do abraço e do beijo, é hora. Isso faz parte dos vínculos que são estabelecidos. Mas, assim, a criança também tem que respirar. E ela tem que ter um momento de... foi só esbarrou ali, aconteceu, levanta e vamos conversar, entendeu? Não é sufocar. Eu vejo e já vi muitas situações de creche que a criança, um exemplo, a criança não estava chorando. A mãe olha para o filho e diz assim: não, filho, tá bom, mamãe já vai, tá? Aí a criança fica olhando para a cara da mãe, a mãe dando, se acabando no choro. Do nada a criança começa a chorar. Então, eu quero ouvir vocês um pouquinho agora sobre isso, se vocês querem fazer algum comentário no que se refere a essa parte da adaptação à creche, quando a gente pensa na mãe e no filho. Alguém quer falar?
Eu pensei, vou esperar, minha língua não aguenta. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho. Vocês acham que quando a mãe chega com a criança, eu não vou nem falar o berçário apenas, mas assim, vamos pensar numa criancinha de 1 ano e 8 meses, 2 anos, que ela já está muito atenta a tudo, né? Vocês acham que a Gilda Riso, quando traz esses parágrafos, né, falando da importância da mãe estar bem e segura, vocês concordam, gente? É assim que funciona? Vocês que estão como auxiliares de creche, né, ou como professores de creche, de educação infantil, percebem isso que está aqui? A gente consegue ver o que é teórico aqui na nossa prática? Sim, professora. A gente consegue, consegue vivenciar isso, sim. Não só quando a gente está na sala de aula, claro que isso fica muito mais evidente, mas quando a gente é mãe também, né? Então, o primeiro dia na sala de aula é complicado, né? Já falei da minha experiência. Então, é difícil, né? Acho que para a criança, para a mãe, é complicado, porque você está deixando ali, primeiro dia, né? De uma criança na sala de aula, você está deixando ali, mas você não sabe como vai ser. Então, eu acho que a gente consegue ver, na sala de aula, a gente consegue ver isso mais claramente, quando você está como auxiliar e tudo, porque são diversas crianças, né? No primeiro dia, quase todas choram, né? Patrícia, vou falar como. Eu não sei se foi nessa turma, alguém falou assim uma vez, professora, por vezes eu sinto que esses capítulos da Gilda Riso se tornam um manual de bolso para a mãe também, né? Porque é verdade, gente. Por mais que a gente leia enquanto educador, enquanto pedagogo, né? Mas quem é mãe, é muito difícil você só pensar no contexto escolar. Você traz para a sua vida. Eu trago também. E é natural. Agora, gente, o caminho é esse mesmo. A mãe tem que passar firmeza nesse processo para a criança. O período de adaptação no maternal 1 e 2, né, ele deve ser planejado para 15 dias, sendo aconselhável que na primeira semana a permanência da criança na creche não ultrapasse 2 horas diárias. E a mãe estaria junto à criança nas atividades realizadas ao ar livre, porém, fora da sala durante as atividades. Porque assim, é importante, já quando é maternal 1 e 2, a mãe está por ali, observando, numa emergência, a mãe está no período de adaptação. Claro que aqui a Gilda Riso fala em 15 dias, mas cada município, cada vai, de repente pode ser um pouquinho mais ou menos. Ela deu aqui uma orientação, né? Então, é importante que essa mãe que está na adaptação do maternal, que ela também não sufoque, ela fique na varanda, ela fique no pátio da escola, para uma emergência, entendeu? A adaptação, ela requer da criança a decisão de ficar, por vontade própria, para brincar com os brinquedos oferecidos na sala. A entrada da mãe na sala dificulta a compreensão da separação e retarda esse período. E também pode atrapalhar as outras crianças, né, gente? De repente, uma criança que já está mais desinibida nesse processo, vê a mãe de outra criança na sala, ela já pode ficar mais introvertida. Então, não só retarda, né, ou pode retardar o período de adaptação, mas também atrapalhar o desempenho de outras crianças, a tranquilidade, o equilíbrio. Na segunda semana, o período de permanência da criança na creche deve ir aumentando gradativamente, começando por 2 dias de 3 horas, um terceiro dia de 4 horas, até perfazer o horário completo. A proximidade da mãe deve ir diminuindo concomitantemente, podendo essa afastar-se por 1 ou 2 horas nos primeiros dias, até ausentar-se completamente no final de semana. Claro, gente, vocês vão dizer assim para mim, professora, mas tem criança que não precisa nem de 1 semana. Já dá tchau para a mãe. Cada criança é uma criança. Cada vínculo é um vínculo. Então, a gente vai pensando em tudo isso. Bom,
Uma sala de atividades, quando bem montada, conjugada a educadores alegres, simpáticos e carinhosos, oferece estímulos suficientes para atrair a criança e despertar nela a vontade de ficar para brincar. Nesse sentido, qual é o papel da creche? Quando a gente diz assim, educadores alegres, educadores simpáticos, educadores carinhosos, eu não estou dizendo que o professor só vai fazer sorrir, não é isso. Mas é que não cabe um profissional de creche ficar de mau humor o tempo todo. A criança está ali, com insegurança, querendo buscar em você um pouquinho de alegria, de luz no fim do túnel. E aí o professor da creche chega desanimado, chega sem vontade. Não tem como, gente. Sinceramente. Então, qual é o papel da creche? Despertar na criança o desejo de ficar para brincar, apesar disso implicar separar-se de sua mãe, que é o porto seguro dela, né? Dar tempo e condições para essa criança optar por ficar, tendo a oportunidade de experimentar afastar-se e retornar à sua mãe o tempo que for necessário. Incentivar e auxiliar a criança a decidir-se por ficar, porque também tem isso, você vai incentivando a criança nessa decisão. Ajudar a mãe a decidir-se por uma opção e ensinar-lhe como transmitir essa decisão ao seu filho. Porque assim, você também, mesmo que, mas não é minha obrigação orientar a mãe, mas gente, se você quer que seu aluno fique ali tranquilamente, você de alguma maneira também vai conversar com essa mãe. E você, mesmo que não tenha intenção, vai orientar essa mãe, não tem outro caminho. Ainda mais quando a gente fala de creche, né? De crianças, como diz a BNCC, de crianças bem pequenas e de crianças pequenas. Proteger a criança de estímulos, né? Isso aqui é importante também, que é papel da creche. Proteger a criança dos estímulos que a mãe produz que possam prejudicar a separação. Esclarecendo o significado intrínseco de suas atitudes durante a adaptação em casa ou na creche, em frente da criança. Então, assim, quando a gente diz proteger a criança dos estímulos que na verdade, às vezes, a mãe pode produzir um estímulo negativo, né? Pode gerar na criança uma reação não satisfatória. Então, também é papel da creche fazer um posicionamento em relação a isso para a mãe. Bom, sobre a adaptação à creche, é isso que vocês precisam ter em mente. O que não quer dizer que vocês não possam ler os capítulos de novo. Porque na minha cabeça de professora, quando eu acabo de dar aula e coloco um capítulo lá no AVA, eu entendo que os meus alunos leem esse capítulo, né? Mas, enfim, a revisão serve exatamente para te dar um foco maior e vocês já estão em essência com o que está na avaliação sobre adaptação à creche, tá? Aqui a revisão já está ajudando. Antes de eu ir para o outro bloco, quem quer falar? Professora. Oi, Cavalcante, boa noite. Boa noite, como vai? Boa noite, meninas. Beleza? Eu estou afastado aí porque eu estou trabalhando à noite agora. Hoje eu estou de folga. Ótimo. Veja, essa questão de adaptar a creche, eu percebo que essas recomendações, essas orientações, por assim dizer, é justamente voltar para a relação de essa coisa de mãe, a criança e, no caso, o educador, né? No caso, o cuidador, lá, o facilitador. Isso. Mas, então, entende-se que antes de começar o período letivo, seria, então, conveniente termos uma reunião, uma aproximação com esse responsável para que a gente colocar os pingos nos is. Né? Então, é basicamente isso, né, professora? Porque não vai ser funcionando assim agora a criança, os pais, né? Acho que se a gente fizer um planejamento, né, eu acho que as creches elas já fazem isso, né? Já fazem. Pelo menos esperam que façam. Fazem. Antes de começar o período letivo. Elas fazem sim. O que acontece, Cavalcante, você está certo no que você disse,
né? Essas reuniões são feitas, mas normalmente depois do período de adaptação. É difícil a creche, pelo menos assim, até acontece, mas são situações assim raras da creche fazer reunião antes de começar o período de adaptação, entendeu? Ué, É é porque mesmo? assim, não, me entenda. Quando uma mãe procura uma creche, ela já é atendida individualmente. Assim, a escola, aí eu vou falar assim, como deveria ser. Se não é, deveria ser. Quando a Ah, escola pública, é, você fez por todo aquele processo, né? Fez matrícula da criança, e a mãe vai, por isso a lei garante o período de adaptação, porque é direito da mãe estar ali. é, Tanto que, vamos supor, Cavalcante, o horário é de 1 às 5, um exemplo, né? hum, Aí, vamos dizer que de 1 às 3, a criança está ali dentro da sala com a professora e a mãe está ali fora na varanda. Quando termina, e esse período de adaptação é reduzido na maioria das vezes, porque é adaptação, ali já está havendo uma troca entre a mãe e a professora. Você está me entendendo? Porque, assim, entendi. é difícil uma escola fazer uma reunião dessas, geral, antes. Normalmente, o ano engrena. Quando o ano começa a engrenar, o ano letivo, é que essa primeira reunião é feita. Mas eu já vi escolas, sim, que fazem antes. Só que às vezes não É, acontece, sabe por quê também, Cavalcante? Entende-se que alguns alunos ainda serão matriculados, outros alunos poderão entrar na escola. Isso acontece muito em escola privada também. De iniciar o ano, né? Aí passa aquele período, aí o pai matricula até depois do carnaval, às vezes, até por uma questão de gastos, né? entendi. Mas eu acho interessante também essa reunião e acho que favorece, entendeu? Dá um esclarecimento. E você está certo quando você diz que o que a gente está lendo sobre adaptação gira em torno do professor, né, do cuidador, da criança e da Da mãe da criança. criança e da mãe da criança. É É isso. porque é difícil você. Porque, na verdade, a gente vê a falta de interesse das pessoas, porque as pessoas cada vez mais estão mais individualistas, né? Estão pensando em materialistas, em consumo e tudo mais. Tanto é que a educação você vê, a Universidade da Vassouras, todo o seu corpo docente, esse período que nós estamos no período, é interessante que nós estamos destacando, vocês trabalham harmoniosamente, né? Fortalecendo os assuntos e os conteúdos. E isso dentro até da desigualdade aí, né? da própria inclusão Sim. da criança. Então, justamente antes da tua aula aqui, estudando aqui, fazendo a prova, terminando os ajustes da prova da sociologia, e o mais irônico de tudo isso, no meu ponto de vista, como futuro professor e educador, é que a gente está realmente preocupado. A universidade, como eu falei, ela está formando, ela está se preocupando com os novos professores, para que a gente se atenha, porque nós não vamos ser apenas educadores, né? Nós também vamos ser educadores Sim. pedagógicos, nós vamos ser futuros diretores, e, de repente, se a gente tiver esse olhar mais minucioso para esses detalhes, como eu tive agora essa percepção, destaquei esse aspecto, nós, de repente, numa condição de liderança, ou de poder introduzir isso, eu acho que é o fundamental, porque os pais, por si só, como eu disse antes, eles não estão muito preocupados com isso, e possa ser que talvez as escolas façam essa primeiro contato, não digo coletivamente, mas poderia fazer numa coisa mais espaçosa, 5, ou dependendo da disponibilidade do pai, porque se de repente fizermos esse tipo de abordagem, a pessoa pode, né? Pô, escola chata pra caramba, eu nem coloquei ainda direito a minha filha, já estão, sabe? Pode ser por isso, não sei, que talvez as instituições não tenham isso como base ou como critério para essa aproximação, para facilitar a vida da pessoa que vai estar ali
diariamente envolvida nesse processo de educação, né? Exatamente, Cavalcante. E assim, já que você trouxe esse assunto aí de vocês no futuro, que serão futuros professores, né, diretores de escola, orientadores educacionais, orientadores pedagógicos. A gente vai entrar agora nesse assunto, né, que foi um assunto que a gente também debateu aqui, que é essa organização e esse funcionamento da creche. Nós conversamos sobre isso em... Deixa eu só responder aqui uma mensagem de uma aluna, só um instante, deixa eu só responder aqui um instante. Qual é o nome da disciplina mesmo da professora Gabi, gente? Didática. Ah, é. Didática. Isso. Mas aí Tá a com dor gente de vai... cabeça, Ilka? A Ilka tá com dor de cabeça. Olha lá, tá com a mãozinha aqui. Respondi aqui, acho que eu esclareci a dúvida já. Bom, e aí, gente, o que nós temos aqui para relembrar, né, sobre essa organização e funcionamento? Primeiro, vamos trazer aqui uns tópicos sobre essa organização, e funcionamento da creche, porque nós vamos entrar na parte de o papel de cada profissional na creche, mas ao mesmo tempo nós temos que saber um pouquinho dessa faixa etária, como é que a gente como que deve ser esse desenvolvimento dessa criança junto com essa organização, tá? Então eu vou ler aqui uns tópicos para vocês. A gente também já tinha discutido por meio de alguns textos da revista Nova Escola, eu acho que vocês lembram disso. Então, olha só, até os 2 anos de idade, as crianças apresentam necessidades muito individuais. E o educador de creche tem que saber lidar com essas necessidades ao longo da rotina. O professor, ele precisa compreender que os espaços, eles são importantíssimos para a criança. No berçário, atender às necessidades individuais e coletivas é algo extremamente significativo. O educador, ele tem um papel fundamental nos cuidados para manter a saúde física e psíquica do bebê. Como? Dar colo, dar banho, trocar, alimentar, ninar. Além disso, entre 0 e 2 anos, a criança ela precisa desenvolver as habilidades iniciais, como a linguagem oral e também conquistar movimentos. Isso aqui a gente já vem discutindo há um tempo. E aí, muito interessante com o nosso último conteúdo, que a gente vai ver mais à frente, e essa organização e funcionamento da creche também dependem, gente, de um bom planejamento de atividades. Entenderam? Assim, a gente precisa de um bom... de modo que essas atividades sejam planejadas e organizadas. Só um tantinho. Tem alguém querendo falar, gente? Sim, eu estou querendo saber, porque me mandaram mensagem, desculpa interromper. Boa noite. Não, tudo bem. Quem é que está falando? Não, é porque eu não estou conseguindo visualizar a tela toda. Marisa Soares. Oi, boa noite. Boa noite. Me mandaram mensagem falando que o pai da professora Gabi faleceu. Isso. E que não iria ter a aula de metodologia de educação infantil. Essa aula é qual? Então, como é que é seu nome mesmo? Marisa. Marisa, meu anjo, a minha disciplina que eu estou aqui trabalhando com a turma é metodologia da educação infantil em creche, que não é essa da Gabi, não.
Ah, tá. A dela é pré-escola. Tá. Isso. A dela é pré-escola, tá bom, Marisa? Desculpa interromper. Boa aula aí para vocês. Tá, muito obrigada, querida. Boa noite. Então, gente, continuando aqui. Ainda bebês, é recomendável que as crianças participem das primeiras rodas de história e de música, além das brincadeiras dentro e fora da sala, que as desafiem para movimentar-se. Porque também, gente, é o que eu falei, você não vai colocar a criança para brincar por brincar. A brincadeira na educação infantil, ela e deve ser inserida num planejamento. E não empurra essa criança para o campo e põe ela para brincar de qualquer jeito. Aí vem alguns exemplos muito interessantes aqui. Pendurar tecidos no teto ou criar pequenos obstáculos no chão e paredes da sala de atividades. E do solário com papel bolha, papel cartão, tecidos e espuma podem estimular essas conquistas e tornar os ambientes convidativos. Por que eu estou falando isso? Porque se você está falando de uma organização, de um funcionamento, você também tem que pensar nesse ambiente da creche, né? Espelhos também são essenciais para a descoberta da identidade e da expressividade. O berço, ele oferece cuidado e aconchego, mas deve ser utilizado somente por aqueles que ainda não têm autonomia suficiente para sentar ou engatinhar. A partir dos 8 meses, em média, as crianças já podem dormir em colchonete. E é interessante, quem tem filhos, né, quem tem sobrinhos, vai saber o que eu estou dizendo. Por isso que hoje em dia vendem-se tanto esses berços montessorianos, né, que são aqueles berços formato caminha, que a criança, ela já fica ali, ele está bem encostadinho no chão, então a criança já vai desenvolvendo ali sua autonomia, independência. Muito interessante. Tem escolas que também fazem uso desses berços. Escolas montessorianas, certamente. Mas há outras escolas, outras creches que usam, mas aí usam colchonetes também para a criança descansar. Enfim, a gente está falando só desses materiais, né? De quais são os materiais utilizados. E o período entre 2 e 3 anos, ele é caracterizado pela formadora como, gente, na verdade, é até engraçado. Quando a criança atinge essa faixa etária, a gente diz que a criança, ela está na adolescência da infância. Porque a criança começa a testar. Com 3 anos, então, ela testa de tudo quanto é jeito, ela tenta manipular, porque ela vai adquirindo maturação, que foi o que a gente leu no slide anterior. É quando as crianças começam a entrar no jogo simbólico, se apropriam da palavra não, passam a controlar os esfíncteres. Para quem não sabe, esfíncteres é quando a criança começa a segurar o xixi, né? A ir no banheiro, não, eu vou segurar um pouco mais, eu vou prender. Então, o esfíncter está relacionado a isso. E aí elas fazem suas próprias escolhas, né? Nesse período, os pequenos aprendem regras para a boa convivência com outros e enfrentam também os primeiros desafios de autocuidado, como lavar as mãos, limpar o nariz, calçar o sapato. E mesmo que nessa fase elas ainda tenham assim mais vontade de desenvolver tarefas do que a habilidade propriamente dita, o professor deve estimulá-las a cumprir com o papel, né, de orientador e mediador de conflitos. Você está vendo que a criança não sabe calçar o sapatinho, não sabe colocar ali aquela blusa sozinha. Mas ela quer fazer, porque ela quer mostrar que ela sabe. Então, assim, você não vai romper esse processo. Você vai estimular para que ela cada vez mais se desenvolva. Mas você vai mediar a situação também. Porque tem professores que dizem assim, você não sabe fazer isso não, larga isso. Aí tira a blusa da mão da criança. Isso não deve ser feito. Então, mesmo que ela não tenha desenvolvido essa habilidade propriamente dita, né? É importante que você
lhe dê condições e possibilidades para que ela tente fazer sim, porque é a partir daí que ela vai aprendendo. Então, vale aproveitar o ímpeto dos pequenos e contar com a ajuda deles para que organizem espaços e criem bons hábitos. As atividades com melecas, que o povo chama, que são aquelas, né, massinhas ou tintas de pigmentos naturais, os desenhos e as garatujas, elas são altamente exploráveis. Assim como brincadeiras, desafios corporais, enfim. Olha só, gente. O que eu acabei de ler nesse slide aqui é tudo que vocês já sabem. E é uma parte que nem vale a pena ficar discutindo. Porque é básico, é o que a gente tem que trabalhar, é você fazer o papel de mediador para incentivar e não para romper processos, estimular essa criança, porque você, professor, é um orientador, né, nesse processo. Então, quais são as equipes? Aí, vamos focar aqui. Quais são as equipes que devem compor o quadro pessoal de uma creche? Atenção, meus amores. Foco no slide, tá bom? Quais são as equipes que devem compor o quadro pessoal de uma creche de acordo com a revisão e a referência da Gilda Riso? Gilda Riso, ela apresenta pra gente algumas equipes. Ela chama de equipe técnica da direção. A equipe que é formada por um pedagogo, por um pediatra, por um psicólogo, por um orientador pedagógico, por um nutricionista e por um secretário. Bom, ela até coloca essa questão do... Deixa eu tirar isso aqui. Ela coloca essa questão do pedagogo e do orientador, porque ela vê esse pedagogo mais como um pedagogo administrativo daquele espaço, né? E aí ela faz essa separação entre o pedagogo e o orientador pedagógico. Até porque, gente, o pedagogo, ele é o que abraça todas as funções, né? Quando você chama de formação em pedagogia, você sai com múltiplas formações. Agora, quando você fala em orientador pedagógico, ele tem o papel de dar orientações para que o trabalho pedagógico daquele espaço, daquele contexto escolar, se desenvolva. Ela chama também de equipe técnica docente aquela que é formada pelos educadores e educadores especializados. É porque lá no capítulo, a Gilda Riso vem dizendo que é interessante, né, a especialização. Aí uma aluna me perguntou assim, professora, mas eu posso dar aula em creche sem ter pós-graduação em educação infantil? Claro que pode, gente. Mas lembra o que eu falei? Ela só vem fazendo apontamentos e direcionamentos para o que seria interessante, para o que poderia dar mais resultados no desenvolvimento do trabalho daquela creche. Então, se você gosta de educação infantil, gosta de creche, e você não quer sair desse trabalho, você vai se especializar, você vai fazer uma pós-graduação em educação infantil, né? Em creche, existem especializações nessa área. Então, a Gilda Riso, ela vem dizendo que são educadores especializados. Ela chama de equipe paratécnica aquela que é formada por auxiliares de educação, auxiliares de enfermagem e babás, né? Então, ela dá esse nome. Equipe de apoio, cozinheira, auxiliar de lactário, auxiliar de cozinha, servente, auxiliar de jardim, quando tem jardim, né? Quando for o caso. Agora, eu quero que vocês prestem atenção aqui. Olha o que eu coloquei aqui em amarelo. Mas é bom vocês anotarem aí, que vocês já ganham tempo para não ficarem assim, ai meu Deus, aonde a Adriana escreveu isso no slide? Ler sobre as atribuições do orientador pedagógico, na página 182 e 183 do capítulo, e ler sobre as atribuições dos educadores. Vejam, eu quero que vocês, aqueles papéis todos, que o capítulo da Gilda, vocês viram que é enorme, né? Ele vem falando do diretor, tudo. Qual é o foco que eu quero que vocês tenham para essa avaliação? O orientador pedagógico e o educador. Então, como é que funciona o trabalho deles? Ou como deveria funcionar?
páginas 182, 183, né? Aí de 185 a 185 e 189. Eu quero que vocês me perguntem aqui nesse momento em que eu estou, o que vocês quiserem, tá? Mas eu já estou dando aqui para vocês um direcionamento focal da avaliação também. Então, se apropriem mais do papel do orientador pedagógico. Obviamente que eu não estou cobrando isso na avaliação ao acaso, né? Vocês estão numa trilha, né? Num caminho para se formarem em pedagogos, em educadores sérios. Então, assim, a gente precisa dar ênfase para que a teoria ande de mãos dadas com a prática. Então, se está em amarelo, é porque é importante, é porque vocês têm que ler novamente e possivelmente terá grande chance de cair na avaliação. Podem me perguntar o que vocês quiserem até aqui, estou à disposição. Pergunta que vai cair na prova, professor. Oi? Pode perguntar qualquer coisa? Ô Cavalcante, presta atenção. Vai cair na prova. Você anotou aí no comecinho que eu falei? Quais são os capítulos, quais são as aulas remotas? Pode repetir, por favor, que eu não estava no começo. Oi, Aline, tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Ó, eu falei o seguinte. Quais são os focos da avaliação? Vocês vão lá na trilha e vocês vão abrir a aula remota 11, que é a adaptação à creche. A aula remota 14, que é o que a gente acabou de estudar aqui, organização e funcionamento da creche. E a aula remota 15, tá? Que está dentro desse tópico aqui, que deveria ser o item C, depois eu conserto. Planejamento na educação infantil, né? Especificamente na creche, que a gente está aí desenvolvendo esse trabalho prático de planejamento. A gente estudou o porquê do planejar, o porquê planejar. Então, a gente faz assim. Aula remota 11, aula remota 14 e aula remota 15. E quem não entendeu, professora, por que você não está cobrando as outras aulas remotas e a rotina de saúde? Porque isso também já está fazendo parte do trabalho prático. Então, a gente está separando um pouco, porque a intenção é qualidade e não quantidade, né, gente? Pelo amor de Deus também. Ô, Adriana. Oi, Márcia. Adriana. Seguinte, quando você coloca para ler esse material, você quer dizer que na prova, por exemplo, se cair lá na prova, qual é o papel do orientador? Eu vou descrever as palavras. Claro. Né? Então, um dos papéis do orientador é orientar o próprio professor no caso das atividades que são elaboradas com os alunos, correto? Sim, E ele tem o papel de... Vai, fala. Quando eu foco, quando eu dou para vocês o direcionamento das páginas, é porque ali é de uma forma geral, não é isso? Então, sim. Ali tem detalhes do que faz, né? Vocês, com as palavras de vocês, que eu não, né? Se tem uma questão dessa na avaliação, vocês vão ali, o que o orientador pedagógico deve fazer? Quais são as atribuições dele? Vocês vão ali e pegam e traz com as palavras de vocês. Tá. Para que... Pode falar. Ele, na verdade, ele é a pessoa da direção, né? Já começa por aí. Porque tudo que corre pela escola passa por ele também, né? Com a aprovação da direção. Tudo. Sim. Até um lápis, tem que com ele que tem que desenvolver isso. Que tem que fazer orçamento, né? Então, são várias coisas que o papel
o professor, do orientador pedagógico tem um papel muito significante numa escola. Muita coisa. E quando a escola não tem orientador educacional, coitado do orientador pedagógico. Porque muitas das vezes sobra para ele também, apesar de não ser o seu papel. Já que você está falando disso, assim, numa questão dessas, com certeza vocês estarão embasados numa referência que é a Gilda Riso. Então, por mais que outras literaturas elas apresentem ou acrescentem, mas nesse momento a gente vai dar foco no capítulo da Gilda Riso mesmo, entendeu? Só que você pode trazer com suas palavras, dar algum exemplo sem problema nenhum. Tudo bem, Márcia? Tá bom. Porque um dos motivos, eu tô com problema sério, é vista. Sim, sim. Eu vou me ater num principal, tá? Claro. Claro, pelo menos dessa vez, hein, Márcia? Pelo menos dessa vez o capítulo não está cortado, eu garanto a vocês. Então, para vocês lerem, se vocês abrirem no computador, dá para ampliar. E no celular também, dá para ver, fica tranquila. Mas assim, entendam, a revisão, em sua maior parte, ela já vai contemplar a avaliação. Só que tem alguns pontos que vocês precisam sim voltar no texto, como esses que eu estou mencionando aqui, entendeu, Márcia? Entendi. Eu entendi. Eu só estou te falando isso porque eu estou com problema e está na situação que eu não tenho como resolver. E estou na situação de prova e agora tenho que meter a cara sentindo mais. Esse que é o problema. Entendi. Entendi, Márcia. Qualquer coisa, estou à disposição, tá? Tudo bem, vou deixar. Sobre o planejamento, né, que a gente estudou na última aula. Pois é, gente, eu trouxe essa imagem aqui, ela era para vir lá na organização e funcionamento, mas essa imagem não vai ser cobrada na avaliação, não. É que eu gostei muito, depois, quando vocês abrirem o slide da aula para visualizar, é porque a revista Nova Escola, ela trouxe uma imagem de uma creche ideal. Né? A organização do espaço deve conversar com o PPP e com a realidade da escola. E aí, assim, tem aqui como que pode ser o fraldário, né? Os banheiros, sabe? Muito interessante depois vocês fazerem a leitura. Sala de repouso, aí vem mostrando o lactário, ambiente externo, muito interessante. Quem tem aí sonhos, né, e pensa em futuramente abrir uma creche, aqui a gente tem um projeto de uma planta, é só um projetinho, mas é interessante, porque a revista Nova Escola ficou bem bacana. Pena que a imagem não está favorecendo muito. Eu vou deixar, depois eu... Oi. Sim, tem. Tá bonita mesmo. É muito interessante. Depois eu vou compartilhar essa imagem com vocês separada, para ver se vocês conseguem ver melhor. Entendeu? Tem ali um banheirinho, né? A altura da pia para criança, entendeu? E dá, assim, algumas dicas. Se eu esquecer, depois vocês podem me pedir. Mas como esse slide aqui, propriamente dito, ele não vai cair na avaliação, não. Mas eu coloquei porque ele tem muito a ver com essa organização do espaço também. Né? Tá bem a carinha de uma creche creche dos sonhos, né? Eu diria assim, bem interessante, bem interessante. Depois vocês podem dar uma olhada. Bom, então, falando de planejamento, e aí a gente viu a importância do planejamento, né? Planejar as experiências das crianças é fundamental para que as intenções educativas elas sejam revertidas em aprendizagem e desenvolvimento. O planejamento nada mais é do que projetar o que está por vir. No ato de planejar, o professor ele toma decisões considerando suas concepções. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Lembra que eu trabalhei com vocês na última aula? E eu falei com vocês sobre uma autora que trouxe o texto sobre o que é o planejar, né?
e eu partilhei com vocês um texto dela. Então, suponhamos que na prova, se eu cobrar a vocês, com certeza eu vou citar o nome dela. E quando a gente diz assim, no ato de planejar, o professor toma decisões, considerando suas concepções, de acordo com essa autora, que concepções são essas? Foquem, hein, gente? Foquem, hein? Quando eu digo foco, é foco. Que concepções são essas, né, que devem ser consideradas pelo professor, né, quando ele toma as suas decisões? Quem é a criança? Como ela aprende? Quais as competências e habilidades importantes em cada faixa etária? Qual é o papel do professor? Qual é o material mais adequado para determinada situação? Quanto tempo é necessário para que cada experiência, como a organização do espaço, pode favorecer o desenvolvimento e aprendizagem de cada um e do grupo como um todo? Então, na verdade, o que eu estou apresentando aqui são algumas concepções que vocês precisam dar uma olhada, precisam... eu até sugiro, tá? Oi, Aline, o que você quer copiar? Só agora eu vi aqui o que você falou. O que você estava falando? De quê, meu amor? Da criança. Eu só consegui quem é a criança, como ela aprende, aí depois eu não consegui mais, não. Ah, você não consegue visualizar o meu slide, não? Na verdade, eu estou vendo seu slide, só que eu não estou vendo essa parte que você falou. Ah, tá. Aqui, ó. Peraí um pouquinho. Ah, achei. Ó. Vânia, meu amor, pode falar. Levantei a mão errado. Ai, meu Deus. Tá bom, Vânia, mas se quiser falar, fica à vontade aí. Tá bom. Em vez dela copiar, ela pode printar. Eu printei, é porque eu não estava enxergando aqui a tela. Ah, tá. Ó, agora então que está selecionado, melhor ainda pro print. Agora eu já printei. Isso. Vocês são espertas, né? Quando o professor manda focar, vocês focam mesmo, né? Ai, meu Deus. Essa aula também é gravada, dá para depois ver 20.000 vezes. É verdade, é verdade. Olha só, gente. Nesse sentido, ao planejar, é necessário pensar sobre a organização do tempo. Então, o que a gente precisa pensar para fazer um planejamento? A organização do tempo, do espaço, dos materiais e sobre também o agrupamento das crianças, né? Então, assim, é importante que se dediquem tempos diferentes para cada experiência. Lembram dos campos de experiência da BNCC? O tempo de uma brincadeira é diferente do tempo dedicado, por exemplo, à leitura de uma poesia. Preparar os materiais que serão utilizados com antecedência evita que sempre sejam oferecidos os mesmos e cria nova forma de utilizá-los. Gente, a verdade é que o planejamento é tudo. E isso não é só para o professor de educação infantil, é para a vida. Vejam vocês, é um exemplo. Todas as vezes que eu planejo as minhas aulas, eu planejo sempre com uma semana de antecedência. Deixo pronto na pasta, né? A gente nunca está livre de uma emergência. Não vou deixar para planejar uma aula e pensar. Não, eu tenho que ir lá na ementa, ver o que estava proposto. Como é. Se já é assim, necessário, né? Para um adulto, para um aluno que é jovem, que é adulto, porque ele precisa se organizar, ele precisa... Imagina para um trabalho que vai ser desenvolvido na aprendizagem do alicerce. Porque nessa fase, a gente está contribuindo com o desenvolvimento do alicerce, né? Que é a fase da infância, ali, o bebê, a criança que está na creche, educação infantil. E muitos de vocês têm a consciência de que essa fase requer todo um cuidado. Então, o planejamento é fundamental.
muito cuidado com esse, eu vou aproveitar o mesmo caderno de planejamento do ano passado. Pelo amor de Deus. Não quer dizer que ele vai estar guardado, sim, que em momento ou outro você vai lá olhar, ver a atividade que você desenvolveu, de repente você quer aproveitar alguma ideia, mas você tem que entender que cada turma é uma turma. Que aquelas atividades que você planejou para uma turma não necessariamente vai dar sucesso para outra turma. Por isso é que a gente tem sempre que planejar e enquanto educadores e pedagogos, ler muito. Quem tem preguiça de leitura, uma dica que eu dou, começa a pensar assim em textos que chamem a atenção de vocês, sabe? Nem que seja quadrinhos, mas vocês precisam desenvolver o hábito da leitura. Quanto mais nós lemos, mais propriedade nós temos para falar, mais embasamento a gente adquire para a nossa fala. Eu sempre falo isso para os meus alunos, entenderam? A gente tem que pensar nisso. Então, voltando aqui, o planejamento, ele é essencial. Aí, a autora desse texto da Nova Escola, ela vem dizendo aqui, os velhos bloquinhos de madeira podem ser usados dentro da sala para a montagem de uma fazenda. E no parque pode se transformar em estrutura para a construção de uma represa no tanque de areia. Variar os agrupamentos também é necessário. A interação no grande grupo tem uma qualidade completamente diferente das interações que acontecem em grupos menores. Então, quando vocês na salinha organizam e reorganizam a disposição das crianças, colocam elas em pequenos grupos, em rodinhas, tudo isso é importante. E tem total relação com o primeiro campo de experiência apresentado pela BNCC, que é o eu, o outro e nós, que vem falando dessa identidade da criança, do desenvolvimento da identidade, da autonomia. É por aí. E mais uma coisa que é muito interessante, gente, na pasta 15, na última aula de semana passada, tem lá o texto na íntegra sobre o planejamento. Então, se na avaliação eu citar lá alguma coisa da autora, que eu vou fazer isso, né? Vocês não são crianças. Vocês podem, se não quiserem ficar presos aos slides, vocês podem ir lá, sim, na página da aula remota, na pasta da aula remota 15, pegar esse textinho da revista Nova Escola, que aí a gente vai estar com todas as etapas lá, e não reduzidas, né? O que se entende por projeto de trabalho, gente? O que é um projeto de trabalho? Conjuntos de atividades que trabalham com os conhecimentos específicos construídos a partir de um dos eixos de trabalho que se organizam ao redor de um problema para ser resolvido ou um produto final que se quer obter, né? Então, assim, a escola, ela está... Agora eu não vou falar só da educação infantil, vou generalizar. A escola identificou que muitas crianças estão com piolho. Vai mandar um bilhetinho para casa dizendo que aqueles bichinhos indesejáveis estão povoando a cabeça das crianças. Interessantes são os bilhetes. Ok, mas pode ser mais interessante a equipe pensar num plano de ação, num projeto de trabalho. Por quê? Porque se as crianças, em sua maioria, têm piolho, tem algo relacionado ali à falta de higiene ou à falta de cuidado com essa criança, né? Porque o piolho, se o sangue for doce, já diz o ditado, é rápido, né? Então, assim, que tal um projeto de trabalho, pensar em textos que possam ajudar a criança a cuidar mais do seu corpo, né? Na higiene dessa criança. E aí você começa a desenvolver ações para que ao final desse projeto de trabalho não tenha mais crianças com piolho, não tenha mais crianças que chegam na escola com a roupinha muito suja, sabe? Então o projeto de trabalho é elaborado para resolver problemas na escola. Mas tem momentos que você não faz só a partir dos problemas.
Você diz assim na escola, eu queria tanto que os alunos, vamos pensar aqui, eu queria tanto que os alunos participassem de um festival de música, queria ver todos os aluninhos da educação infantil cantando. Não é assim, não é desenvolver o festival de música do nada ao acaso por fazer. Não, você vai aproveitar que você quer finalizar com um coral e você vai fazer um projetinho de trabalho. Que textos você vai trabalhar ao longo da semana? Então, gente, é isso. Eles trabalham com os conhecimentos específicos a partir de eixos que vão se organizar, ou a partir de um problema, ou para atingir um produto final. A duração pode variar, né? Conforme o objetivo, desenrolar de várias etapas, o desejo e o interesse das crianças pelo assunto tratado, comporta uma grande dose de imprevisibilidade, podendo ser alterado sempre que necessário, porque nada é amarrado. Quando a gente pensa em planejamento, a gente pensa em flexibilidade, porque você tem dias que vai preparar a melhor aula e pode sair tudo ao contrário. E aí você vai ter que ter aquele famoso jogo de cintura para não perder ali o equilíbrio com a turma, né? Nem sempre, gente, planejar significa realizar, né? O planejamento, ele serve para te orientar, para conduzir o seu trabalho e até mesmo para que quando ele não dê certo, você faça dele uma experiência e que venha um segundo, né? É importante que os desafios apresentados sejam possíveis de serem enfrentados, né? As ações do projeto. Os projetos, eles têm uma sequência de atividades permanentes. Vamos lá. Aqui em Maricá se trabalha com projetos de trabalho. Uma vez vocês falaram para mim que a prefeitura, a Secretaria de Educação, ela sempre pensa num tema disparador, não é isso, gente? Isso, professor. Então, mas aí eles passam um tema para a escola e aí a escola faz o quê? Ela faz atividade relacionada a esse projeto. E chega a montar um plano de ação, alguma coisa, Márcia? Sim, vários de ação. Tudo amarradinho, né? Com o objetivo, tudo organizado para que o resultado... Entendi. Tudo bem amarrado. Entendi. Falando aqui, é complicado. Eu sei. Um dos ganhos de se trabalhar com projetos é possibilitar às crianças que, a partir de um assunto, possam estabelecer complementações com conhecimentos pertinentes aos diferentes eixos. Esse aprendizado serve de referência para outras situações, permitindo generalizações de ordens diversas. Diante de todas as atividades realizadas na educação infantil, é imprescindível não deixar de falar do brincar, porque o brincar é a atividade principal da criança. É através da brincadeira que ela expressa o que pensa, o que sente e se apropria do mundo que está à sua volta. Não dá para falar em educação infantil sem pensar em brincadeiras, né? Bom, agora tem um ponto aqui que eu quero voltar com vocês. Tem um documento que também está inserido na pasta 15, e são os Objetivos de Aprendizagem da BNCC para a Educação Infantil. Vocês se recordam que na P1 a gente trabalhou os direitos de aprendizagem e os campos de experiência. Mas a gente também tem esses objetivos que são apresentados pela BNCC. Eu vou mostrar já. E na educação infantil, a BNCC ela vem destacando que as aprendizagens compreendem comportamentos, habilidades e conhecimentos, né, quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Essas aprendizagens, portanto, constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, o que são, gente, esses
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês, espera aí. Só um instantinho. Vocês estão vendo uma tela minha agora? Não, peraí. Não. E agora? Também não. Ainda não. Agora sim, os objetivos... Isso. Gente, onde eu quero chegar aqui para fechar essa revisão? Presta bastante atenção, tá? Deixa eu ver aqui. Eu estou lendo com vocês aqui agora, fechando, já que vocês estão aí organizando esse trabalho também, né? Sobre planejamento, de rotina de saúde. Vamos lá. Uma coisa bem... Tem que ser muito clara para a gente. Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que a BNCC nos apresenta para a educação infantil, eles são organizados em 3 grupos por faixa etária, tá? É isso que eu quero que vocês saibam. Não apenas para avaliação, mas também, né, para o desenvolvimento desse trabalho prático que vocês estão fazendo e de outras coisas que virão. Então, vamos lá. Quais são os 3 grupos etários que a BNCC apresenta para que a gente possa ver o objetivo? Bebês, olha aqui, gente. Quem são esses bebês? Tá? Os bebês, eles são crianças de 0 a 1 ano e 6 meses. Quem são as crianças bem pequenas? 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E a pré-escola? São as crianças pequenas, de 4 a 5 anos e 11 meses. Então, olha só. Quando eu penso na creche, de acordo com a BNCC, eu tenho os bebês e as crianças bem pequenas. Tá claro isso, gente? Quando eu penso na reorganização da creche, eu penso em bebês e crianças bem pequenas. Tanto que para a educação infantil, os objetivos eles são apresentados de forma diferente do que nas séries iniciais. Por quê? Porque na educação infantil você vai fazer assim: vou fazer uma atividade hoje. Eu quero trabalhar matemática com as crianças. Qual é a faixa etária dos meus alunos? 2 anos. Quais são os objetivos gerais que a BNCC apresenta? Aí eu vou lá. Qual a idade que eu falei? 2 anos. Então, a classificação para 2 anos, de acordo com a BNCC, é o quê? Criança bem pequena, porque vai de 1 ano e 7 a 3 anos e 11 meses. É isso que vocês têm que entender inicialmente, tá? E cada bloco desse tem seus objetivos de aprendizagem. É aí que a gente entra. Quando se é bebê, tem os objetivos que estão na primeira coluna. Quando é criança bem pequena, os objetivos que se quer atingir na segunda coluna. Quando é criança pequena, na terceira coluna. Então, como que os objetivos eles são apresentados? É assim. Se você... Vamos lá. Vamos dizer que eu quero trabalhar identidade. Eu quero trabalhar a identidade da criança. Quem ela é, né? Não tem esse trabalhinho lá no comecinho? Quem é essa criança, com a história de vida, aí ela compartilha com os amiguinhos, enfim. E aí eu vou falar assim, qual é o campo de experiência que se relaciona ao meu trabalho? Bom, a gente já está de cara com um aqui. Qual que está aqui?
o eu, o outro e nós. Aí você vai dizer assim, bom, se é para produzir para uma criança de 1 ano e meio, ela é um bebê. Então eu vou olhar os objetivos que eu tenho aqui. Vamos ver. Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa. Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços materiais. Então, vocês têm que saber qual é a faixa etária da criança e só a partir da faixa etária você vai olhar a classificação. Se a atividade é para bebê, se a atividade é para criança bem pequena ou se a atividade é para criança pequena. Da mesma maneira, a gente tem aqui outro campo de experiência. Corpo, gestos e movimentos. Quer dar uma aula de uma atividade recreativa para criança e ela vai se movimentar e está dentro desse campo de experiência, corpo, gestos e movimentos. Quantos anos tem essa criança? Adriana tem 4 anos. Então não faz parte da creche, né? Então ela não está entre os bebês e as bem pequenas. Ela está onde? Nas crianças o quê? Pequenas. Eu quero que vocês tenham isso em mente. A BNCC, ela foi estruturada para a educação infantil por faixa etária. Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. E essas faixas etárias, elas têm seus objetivos, né? Claro, gente, que são gerais. A gente não tem aqui específicos, detalhe por detalhe de cada conteúdo que vocês vão trabalhar. A gente tem aqui objetivos gerais. E é isso. E aí, esse documento aqui, ele está também na pasta 15, tá? Vamos supor que na prova, na avaliação, eu coloque lá um exemplo de atividade para vocês. E eu diga a vocês a idade dessa criança, né? Se eu falar para vocês que é uma criança de 3 anos e 11 meses, uma criança bem pequena, de acordo com a BNCC. Se eu falar que tem 1 ano e 4 meses, é uma criança bebê, né? Se eu falar que tem mais de 4 anos, é uma criança pequena. Então, a gente tem que saber olhar para a BNCC e começar a se apropriar desse conceito para a prática. Vai ter uma hora que, quando vocês estiverem planejando, vocês vão falar assim, hoje eu trabalhei com os alunos música. Então tá dentro daquele campo de experiência da BNCC, traços, sons, cores e formas. Tá. Aí eu fiz um trabalho com as crianças de criar objetos musicais de sucata. Será que tem algum objetivo aqui que me favoreça? Se essa criança tem de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, olha aqui. Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de música. Então, é só para a gente ver, para a gente perceber e analisar que quanto mais eu leio essa estrutura, mais eu me aproprio dela, tá? Alguma pergunta aqui, gente? Adriana? Oi, meu anjo. Na BNCC tem o objetivo geral e específico. Não te ouvi, meu amor. Na BNCC existe o geral, correto? Sim. O específico também entra? Então, deixa eu te explicar. Na educação infantil, a BNCC apresenta esses aqui, que são gerais. Nas séries iniciais em diante, aí ela apresenta específicos, entendeu? Porque aí ela vai por disciplina. Ela vai assim, ela não vai por campo de experiência, né? Porque aqui a gente tem assim, por exemplo, se eu falo de... Deixa eu pegar um aqui, Márcia, rapidinho. Se eu falo de... escuta, fala, pensamento, imaginação. Nossa, esse campo de experiência aqui, ele tá dentro. Se você for trabalhar uma produção de texto, uma contação de história, né? Se você
pedir para a criancinha ali, e o que o lobo fez? Aí ela começa a imaginar. Hoje mesmo meu filho disse que aqui dentro da minha casa tem uma raposa, porque ontem ele estava assistindo a história da Chapeuzinho Vermelho, e ele criou. Então, a BNCC para Educação Infantil, Márcia, ela foca nesses objetivos gerais aqui. Mas não quer dizer, e agora eu vou lá no nosso trabalho prático, vamos dizer que você está montando um planejamento lá no PowerPoint, de uma semana de aula, um exemplo. Você pode usar outros objetivos gerais, você vai trabalhar com seus objetivos específicos da sua aula. Mas eu estou mostrando para vocês quais são os objetivos apresentados pela BNCC para cada campo de experiência, entendeu? E esses aqui são gerais. Agora, a partir... Meu Deus, deu branco agora. Das séries iniciais em diante, eu ensinei a vocês a acessar a BNCC pelo portal do MEC para não ficar cansativo, ficar passando folha por folha. Lembra disso? Então, lá vocês vão ver assim, séries iniciais, anos finais do ensino fundamental. Lá tem, por disciplina, quais são os objetivos para matemática, o que não acontece na educação infantil. Aí eu pergunto para vocês, por que será que os objetivos da educação infantil eles são apresentados por campos de experiência e não fragmentados, e não separados? Fala para mim, quem é que arriscaria? Não arrisco, não. O que são esses campos de experiência? Vamos ver outro aqui, ó. A gente estudou isso para P1, não foi? Claro que não é o conteúdo da P2. O conteúdo da P2 que a gente está focando aqui é como que a BNCC distribui a faixa etária, né? E entender que para cada faixa etária tem objetivos aqui estabelecidos de acordo com os campos de experiência. Tem um campo que não passou aqui, cadê? Quando vocês leem aqui, espaço, tempo, quantidade, relação e transformação. O que vocês veem nesse campo de experiência? Fala para mim. Gente, a gente vê matemática, não vê? Se fosse muita vista. Vou aumentar para vocês. Olha aqui o nome do campo. Espaço, tempo, quantidade, relação e transformação. É o nome do campo de experiência. O que assim, eu já olho e já vejo? Nossa, então aqui eu posso trabalhar localização da criança, quantidade tem relação com o quê? Com matemática, né, gente? A criança, na educação infantil, ela aprende pelo lúdico. Então, repara só que às vezes a criança está na salinha do maternal 2 e ela está na mesinha dela, ela já vai na mesa da tia, ela já manuseia um brinquedinho do amigo, ela já está circulando na sala. Então, a gente vê que essas atividades elas se desenvolvem no mesmo período. Ela passa por muitas experiências ao mesmo tempo, né? Haja visto aqui campos de experiência. Então, assim, a minha intenção aqui é que vocês se familiarizem mais e que a gente comece a encarar esse documento num processo natural e não como aquele documento chato que eu tenho que pegar e decorar alguma coisa, longe de decorar. Deus me livre isso, nem pensa num negócio desse. Bom, aí, o que está aparecendo aí para vocês na tela agora? Para planejar, é preciso ter clareza dos objetivos. Isso. Então, assim, sobre o planejamento, é isso. Eu preciso que vocês abram lá, tá? E vejam esses objetivos de aprendizagem, que o documento está lá. E leiam também o texto que está aqui já no slide da revista Nova Escola, mas já está aqui. Olha o que eu botei em vermelho aqui para vocês. Ler Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento para a Educação Infantil da BNCC, tá? Na verdade, a gente já passou por eles, mas eu estou colocando aqui de novo para vocês. Adriana? Oi? Esses slides, tudo bem? Tudo!
Deixa eu te perguntar. Esses slides você vai colocar separado para a gente lá no AVA, não vai? Vou colocar hoje mesmo. Ah, então tá. Vou colocar a aula, só que a aula eu sempre mando no grupo, né? Eu vou colocar lá na trilha a aula e o slide, tá? Da revisão. E aí é só vocês entrarem lá. E também vou colocar a prova em Word, né? No AVA, e a prova em PDF no tutorial. E aí, tá? Eu deixo para vocês aqui, esse acróstico da internet me chamou a atenção. Muito. Por tudo que a gente vem passando, por tudo que a gente vem vivenciando. Porque ele vem trazendo como palavra de destaque o verbo estudar, né? Então, nesse processo de estudos, de cansaço, de esgotamento, de achar que não vai dar tempo, o que o verbo estudar nos apresenta? Que estudar envolve esforço, superação, treino, humildade. Gente, eu ando de mãos dadas com essa palavra. Humildade, disciplina, atitude e realização. Então, quando a gente passa por todas essas etapas, a gente realiza, né? Que é a última palavrinha ali do acróstico. Eu quero que vocês foquem nesse acróstico, guardem ele para a vida de vocês e vamos seguir, meus amores, tá? Vai ser tudo postado hoje direitinho. Qualquer dúvida, à disposição. Podem falar o que vocês quiserem, podem... o que for, gente. Oi, Ica, tá tudo bem aí, Ica? Ai, meu Deus, vocês vão tirar outra nota máxima nessa prova. Não vai ter menos de 7, hein? Tô falando, hein? Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Todo mundo aqui ouviu o período o prazo, tudo direitinho? Vou postar tudo hoje. Vocês podem me enviar essa prova até dia 18. Se não conseguirem postar, pelo amor de Deus, um dia antes, pelo menos, me avisem. Não vai deixar para me avisar depois do prazo, não. Tá bom, gente? Beleza. Beleza. Minha fotinho, por gentileza. Uma fotinho. Só uma fotinho, de leve. Hoje eu tive a honra, né? Ó, Jéssica Gomes está quietinha, Daiane está quietinha. Tá cheio de aluno quieto hoje. Não sei o que aconteceu. Também não sei, tá? Não sei. Estou prestando atenção na revisão. Aham. E tá cheio de prova para fazer também, né? Justamente. Com essas provas. Isso aí. Gente, vai dar tudo certo. Com certeza. Já deu certo, não tem outra saída, tá? Só não tem jeito para uma coisa e vocês sabem o que é, que a gente estava conversando no início da aula. Quando chega a hora, não tem jeito, né? Agora, enquanto se tem vida para lutar, enquanto se tem desejo de vencer, vai vir um momento ruim? Vai vir sim. Mas a gente vai se apegar àquilo que é bom, porque quando a gente vê 3, 4 provas para fazer, mas que ao mesmo tempo a gente pensa assim, caramba, né? Daqui a tantos anos eu vou estar à frente de uma escola, eu vou trabalhar com o que eu gosto, eu vou ser diretor, eu vou abrir uma creche, eu vou ser orientador educacional, orientador pedagógico. Quando a gente foca nisso, a gente faz com mais vontade, entendeu? Então vocês precisam dar foco, guardar na mente de vocês o que é bom, porque o que é ruim, ele já vem mesmo quando a gente não quer, né? Então a gente precisa dar foco para essas coisinhas. Lá vou eu aqui para mim, pro meu print, hein? É o quê? Vou lá, gente, vou tirar. Vou lá, 1, 2, 3 e foi. Pronto. Muito obrigada pela participação de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, podem me chamar no privado sem problema nenhum, mas não vai precisar, garanto, tá? A avaliação está para vocês, assim como vocês estão para a avaliação. Tranquilamente vocês farão. Com o print que eu já fiz aqui, eu já vou fazer a chamada também. Alguém saiu da aula, vocês sabem me dizer? Acho que tinham 2 pessoas.